Iniciarmos então aqui, eu queria que você abrisse a palavra de Deus no livro de João, capítulo 5. João 5, abriu? A partir do versículo 1, nós vamos ler até o 17. Amém? E ele diz assim: depois disso, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, obrigado. Em Jerusalém, próximo ao mercado das ovelhas, há um tanque, que é chamado na língua hebraica Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de pessoas enfermas, cegos, mancos, paralíticos, esperando o movimento das águas. O movimento da água. Pois um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Aquele, pois, que primeiro entrava na água após ter sido agitada, sarava de qualquer enfermidade. Obrigado. Sarava de qualquer enfermidade que ele tivesse. E ali estava um certo homem que tinha uma enfermidade há 38 anos. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: tu queres ficar são? O homem enfermo respondeu-lhe: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque no tanque quando a água é agitada. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou são e tomou o seu leito e andou. E aquele dia era Shabá, era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é dia do Shabá, não te é lícito carregar o teu leito. E respondeu-lhes aquele que me curou, ele mesmo disse: toma o teu leito e anda. Então eles perguntaram: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se afastado por causa da multidão naquele lugar. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que tu já estás são, não peques mais. Vá para que não te aconteça coisa pior. Vou reler esse versículo porque eu falhei na metade. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que tu já estás são, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem partiu e contou aos judeus que era Jesus o que lhe curara. E por isso os judeus perseguiam a Jesus e buscavam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no dia do Shabá. Mas Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Até aí, amém, queridos? Glórias a Deus. Pode fechar a palavra do Senhor. Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Nos dá direção, discernimento, sabedoria e unção, Senhor, para falar de ti, mesmo aqui neste lugar, em nome de Cristo. Amém. Aqui nós temos um caso clássico do início da perseguição de Jesus. Esse aqui, se eu não me engano, é o terceiro milagre que Jesus Cristo fez. O primeiro milagre, todos conhecemos, foi a transformação de água em vinho. O segundo milagre foi a cura do filho de um dos principais da sinagoga. Não Jairo, que Jesus curou a sua filha depois do fluxo de sangue. Não, antes, bem antes. Aquele homem que chega a Jesus e diz assim: mestre, minha filha está doente. Jesus Cristo: não, pode ir que ela será curada. E ele chega em casa, vê ela bem e pergunta: que hora que ela foi curada? E naquele momento as pessoas falam que foi a hora tal, e ele vê que foi a hora que Cristo disse que ela ficaria sã. Partindo dali, então, quando a palavra de Deus fala, no momento que a gente leu, depois disso havia uma festa dos judeus, ele não nos dá noção de tempo. Alguns estudiosos acreditam que pode ter passado até 1 ano e meio entre a festa que ele estava e essa festa que ele estava se achegando perto do templo naquele momento. E a Bíblia diz que ele estava perto da parte onde se vendia animais.
onde ficava o tanque de Betesda. A palavra Betesda, ela significa casa de misericórdia. O nome Betesda significa casa de misericórdia, e talvez tenha sido batizado dessa forma, porque uma vez por ano, ou de tempo em tempo, quando a Bíblia fala passou-se um tempo, normalmente está querendo falar um ano. Quando fala meio tempo ou 2 tempos, é meio ano ou 2 anos. Normalmente é assim. E aqui, passado um tempo, de tempo em tempo, descia um anjo e agitava as águas. E aquele que pulava na água era curado. Por isso eu lembrei do que Deus fez no nosso ministério, porque foi um por ano. Aqui nesse templo, Deus curava um por ano. Agitava as águas, uma vez por ano. O anjo descia. E quando Jesus Cristo se aproxima, eu fico imaginando, queridos, aqui, ali no texto que nós lemos mais embaixo um pouco, diz que ele não sabia quem o havia curado, porque Jesus se afastara dele, tamanha a multidão que havia naquele lugar. Então você imagina você entrar num lugar onde existem uma multidão de pessoas e 98 a 100% delas todas enfermas, umas coxas, umas paralíticas, uma com problemas de saúde, outras talvez com problemas nas suas pernas, nas suas mãos, problemas enfim, diversos tipos de problemas. Estavam ali todos aglomerados. Todos aglomerados. E a Bíblia diz que era dia de Shabá. O que é o dia de Shabá? Shabá é o dia de sábado, que é o dia do descanso. Tanto que quando Cristo cura aquele homem, ele fala: pega o teu leito e vai. Aí eu anotei aqui mais algo para enriquecer as nossas vidas. Quando a Bíblia diz pega o teu leito, ele não carregava uma cama, tá? Nem uma maca. Era como se fosse uma esteira de palha. Sabe aquelas esteiras de beira de praia? Era aquilo ali. E o leito era feito de palha, onde tu poderia enrolar ele. Tu enrolava ele, botava embaixo do braço e saía. Então por isso que Cristo fala para ele: pega o teu leito e vai. Ele não saiu daí com uma cama nas costas. Como eu já vi e já falei sobre isso algumas vezes. Ainda bem que na época não tinha como gravar. Mas então, Jesus Cristo entra num lugar onde está cheio de pessoas, e a Bíblia fala, quando se aproxima dele, a palavra de Deus fala que Jesus Cristo, vendo este deitado e sabendo que ele estava nesse estado, havia muito tempo. Aqui nós vemos uma das primeiras vezes que Cristo teve a ciência de Deus na sua vida, um dom dado pelo Espírito Santo, chamado dom de ciência, ao qual o Espírito Santo revela algo para a pessoa que está naquele momento ministrando. E a palavra de Deus fala que Cristo se aproxima dele e, vendo que ele estava há muito tempo e sabendo que ele estava há muito tempo ali com aquela enfermidade, o pergunta: quer ser curado? Uma pergunta um tanto quanto inusitada, né? O cara está no lugar da cura, o cara está enfermo. Que perguntinha sem vergonha essa? É como se nós estivéssemos na fila, ou estacionados na bomba de gasolina, num posto de gasolina, com a chave do carro na mão, com a portinha aberta, e o frentista chegasse em nós e dissesse assim: tu quer abastecer o carro? Não, eu vim comprar banana aqui no posto. Sabe, então tem algumas coisas que nós precisamos tentar entender por que Jesus fez aquilo e a forma que aquele homem respondeu para ele. Jesus Cristo toca num momento e numa ferida daquele homem, para que ele, naquele momento, a Bíblia diz que ela dá a entender que aquele homem, até mesmo o seu semblante muda. Meu Senhor, como se dissesse: olha o meu estado. O senhor acha que eu não quero ser curado? Ele não fala isso, mas ele responde como se dissesse, não são essas palavras, mas como se ele dissesse: é claro que eu quero ser curado.
É óbvio que eu quero ser curado, meu Senhor, mas eu não consigo. E aqui é a primeira situação que eu gostaria de remeter às nossas vidas. Porque a palavra de Deus eu sempre procuro trazer para uma aplicação prática. Quantas vezes nós estamos enfrentando uma situação ou estamos num processo de mudança, transformação há muito tempo e nós ainda não conseguimos mudar. Nós ainda não conseguimos nos transformar ou nos curar de algo que nos aflige. Às vezes de uma enfermidade física também, mas não é sobre isso que eu quero tratar hoje. Eu quero tratar hoje sobre feridas abertas, ao qual nós muitas vezes estamos há muito tempo e nós ainda não conseguimos falar no assunto. Quantas vezes nós estamos ou estivemos assim? Quantas vezes nós passamos por um momento assim, por um período assim na nossa vida, que o simples falar, eu tive já, eu e a pastora já tivemos experiência de estar conversando com uma pessoa e tocar num certo assunto ou falar de algo dela, nela, que estávamos vendo, e essa pessoa irar-se de uma forma e começar a nos xingar e nos espraguejar completamente de graça. Simplesmente porque nós falamos, puxa vida, e isso? Porque tu não sabe como eu sofro por situações inusitadas que trazem para fora aquilo que está há muito tempo guardado. Há muito tempo guardado, encarcerado. E nós não vencemos em alguma área da nossa vida, nós não entendemos e não sabemos o porquê. Mas, será que não é porque nós ainda temos algo encarcerado dentro de nós? Não, se eu botar isso para fora vai sofrer. Se eu tocar nesse assunto eu vou sofrer. Se eu falar sobre isso eu vou sofrer. Ou Deus o livre, Deus me livre falar nesse assunto, eu não quero nem ouvir falar sobre isso. Sabe, amados, que nós como igreja, nós precisamos ser completamente sadios. Completamente sadios. E não religiosos. É uma tarefa complicada nesses dias. Muito complicada nesses dias, porque nós enfrentamos momentos em que não se pode dizer mais nada para ninguém. Um pai não pode mais corrigir o seu filho da forma que ele acha que deveria. Um professor não pode mais chamar a atenção de um aluno da forma que deveria. Eu já vi momentos e situações de professores dos meus filhos apanharem de pais de alunos. Eu já vi professor apanhar de aluno. Nós estamos vivendo uma geração em que se não pode mais falar nada para ninguém, porque isso gera um transtorno absurdo, e a pessoa que está querendo abordar, querendo falar naquele assunto, ainda é tido como vilão, como culpado. Imagina Cristo nesses dias de hoje. Imagina Jesus nesses dias de hoje. Vou cancelar o microfone aqui e vou falar algo.
Então nós estamos vivendo tempos terríveis, tenebrosos, em que não se pode dizer mais nada para ninguém. E Cristo olha para aquele homem e fala assim: tu quer ser curado? E ele assim: quero, mas não posso, não consigo. E eu vejo ali um certo diálogo entre os dois, como se Jesus olhasse para ele e o simples olhar de Cristo o fizesse continuar se explicando. É porque eu estou nessa situação, né? Há 38 anos. A Bíblia não fala quantos anos aquele homem tinha. E também não fala, dizia que ele estava enfermo há 38 anos. Sabe, amados, que 38 anos era praticamente a expectativa de vida daquela época. 38 anos já estava ali estourando, a pessoa já quase morrendo. O SUS adoraria isso, né? 38 anos ela já era o fim de vida, nossa, o cara já viveu muito 38 anos. E ele há 38 anos era enfermo, não se sabe por que ficou coxo. Porque quando a Bíblia fala de uma pessoa que era de nascença, ela fala: olha, Jesus curou o cego de nascença. Nasceu cego. Então, a Bíblia não relata que ele nasceu coxo, mas que ele ficou coxo. Que ele estava coxo há 38 anos. E ele começa a se explicar: eu tento ir. E eu fico imaginando a situação constrangedora que aquele cara passava todas as vezes. Olha, amados, eu conheço pessoas que por muito menos havia desistido e não estaria mais ali naquele lugar. Não tenho ninguém que me ajude, não tenho um homem que me pegue e me largue na água. Imagine a situação. Quando eu estou quase chegando, eu imagino ele se arrastando. Mesmo que ele sentasse do lado da água, que fosse só para se rolar para dentro, outro teria mais condições de pular na água antes dele do que aquele pobre homem. E Cristo olha para ele e fala assim: só pega o teu leito e vai. E aquele homem imediatamente é curado. Imediatamente é curado. Sabe que nós paramos para pensar, aquele homem, ele soma algumas coisas para receber a cura de Jesus. Primeiro, estar no lugar certo e na hora certa, que é onde Jesus Cristo está. Primeiro ponto, ele está junto de Cristo. Segundo ponto, ele está disposto a ouvir, ele está disposto a executar o que fosse necessário para a sua cura. E o terceiro ponto, ele escutou e obedeceu. Persistiu. Cara, 38 anos. 38 anos. Eu fico imaginando a vida daquele homem. Porque se ele era coxo, ele ficava no chão, na sua esteirinha de palha. Você pode ter certeza que o tanquezinho de Betesda não tinha azulejo, como a gente está vendo aqui. Você pode ter certeza que era terra. E a Bíblia diz que havia uma multidão lá, se espremendo, se apertando. Aquele cara comia terra o dia todo, queridos. Aquele homem comia terra o dia inteiro, mas ele estava lá. Ele estava lá, firme, forte. Olha, eu até não tenho como, mas eu ainda tento. Ainda tento. Eu percebo que ele cai em si quando Cristo pergunta para ele: vem cá, tu quer ser curado? Ele cai em si e ele olha assim: Senhor, como eu vou poder ser curado? Cara, se tu já entendeu que não tem como, tá fazendo o que aí? Sabe que ele ainda alimentava, mesmo que ele tivesse manifestado a sua fraqueza para Cristo, ele ainda alimentava uma esperança de cura. Sabe, amados, que não importa a situação que estamos vivendo nas nossas vidas, ou há quanto tempo nós estamos enfrentando essa dificuldade, nós precisamos alimentar dentro de nós uma esperança
uma esperança. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Cristo em nós, esperança da glória. Nós temos que alimentar a esperança de conquistar, de mudar, de transformar, de vencer, de viver, de receber, de crer, de crescer, de transformar, de reatar, de reanimar. Nós precisamos alimentar uma esperança de cura, transformação, de vida, de família, de pais e filhos, de amigos, de emprego, de empresa. A esperança precisa estar viva dentro de nós, embora nós com a nossa boca ainda falássemos, cara, não sei se eu vou conseguir, é difícil, mas a esperança precisa estar ali. Abraão já com 110 anos de idade, o livro de Hebreus fala que Abraão esperou contra a esperança, ou seja, quando ninguém mais tinha esperança, quando até mesmo Sara não tinha mais esperança, ainda assim Abraão tinha esperança. Sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome disso? É fé. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a substância. Algumas traduções dizem a certeza das coisas que esperamos e a evidência das coisas que não vimos. A certeza das coisas que esperamos. O que é esperar se não ter esperança? Esperança, aquele homem nutria dentro de si uma esperança, comendo terra há 38 anos, sendo pisoteado há 38 anos. Imagine quando aquelas águas se agitavam, a loucura que era aquilo. Imagine a loucura que era aquilo quando havia uma agitação nas águas. Você pode ter certeza, eu folgo em dizer aqui, não bato o martelo porque a Bíblia não fala, nós só podemos ter certeza do que a Bíblia fala, mas capaz de alguém ter morrido pisoteado lá em algum momento. Capaz daquele homem ter talvez até piorado a sua situação, ter sido pisoteado naquela situação em que ele estava vivendo, no momento em que ele ia buscar a sua cura, mas ele esperou contra a esperança. E a palavra de Deus fala que Cristo olha para ele e fala assim: não, está curado, tu está curado, só de falar comigo aqui tu já está curado. Quantos nós chegamos na presença de Deus? Sabe, queridos, que se nós levarmos a Bíblia à ponta de faca, entramos na presença de Deus, Ele pode olhar para nós e dizer assim, ó, só de falar comigo está curado. Só de falar comigo já recebeu. Olha, o milagre que Cristo opera antes disso aqui, um pouco antes, um ano antes. Deus, eu preciso que tu vá na minha casa porque o meu filho está doente. Não, pode ir lá, porque ele já está curado. Enquanto tu estás falando comigo, tu estás recebendo cura. Enquanto tu está falando comigo, tu está recebendo vitória, bênção. Enquanto tu está falando comigo, Jesus Cristo fala essa noite, enquanto vocês estão orando e falando comigo, eu vos tenho abençoado. Eu vos tenho abençoado, feito com que vocês cresçam e evoluam, se fortaleçam, se edifiquem, criem fé e esperança, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. E mais à frente aqui ainda, a Bíblia diz que a multidão se agitou, Jesus Cristo se afastou e aquele homem sai carregando o seu leito. Carregando o seu leito. Sabe, amados, que tem coisas que acontecem que a gente fica muito triste. Muito triste. Vou usar um exemplo que eu já vi acontecer. Vou usar um exemplo nosso aqui. Eu já vi pessoas perderem a cura, perderem a sua cura por duvidarem do profeta. Já vi. Já vi pessoas da minha família, que foram curadas, e depois
Naquele mesmo dia, saíram curadas da reunião. E no outro dia pararam e começaram a pensar a respeito do que havia acontecido e disseram assim: não, mas isso é loucura, Deus não age assim. Deus não age assim. E perderam a vitória, perderam uma cura. Cara, a Bíblia diz aqui que os fariseus encontram aquele homem carregando a maquinha dele. A maquinha não, né? Vocês entenderam, né? O rolinho de palha dele lá. O rolinho de palha também não ficou legal, né? Mas carregando lá o seu leito. E diz assim: cara, hoje é sábado. É o dia do descanso. Sabe, queridos, que na Torá, na lei, nada diz que não podia carregar o seu leito no sábado. Não tem nada que proíba, mas existia na época, nós já falamos a respeito disso, de duas leis que existiam, né? A lei moral e a lei escrita. E havia uma lei rabínica naquela época, que é a lei rabínica, definia que não se podia carregar nem o seu leito no sábado. Nada. Quem mandou tu carregar isso aí? Quem trabalhou em empresa sabe, amados, é complicado esse tipo de situação. Às vezes, eu vou usar um exemplo bem simples aqui, tá? Até vou me usar como exemplo. Eu fiz uma ligação aí errada quando roubaram nossos cabos de energia elétrica ali e queimou nosso negocinho de água ali, nosso bebedor de água. Aí eu tive que pedir ajuda para os universitários, né? Ô Paulinho, me ajuda aí, Paulinho. O Paulinho veio aí com todos os equipamentos dele e resolveu o problema para nós. Sabe o que acontece normalmente? Quem que fez isso assim, desse jeito? Não, mas está queimado aqui, cara, a gente precisa arrumar. Não. Quem foi que fez essa burrada? Para não falar outra coisa, né? E a gente está muito mais preocupado naquilo, em quem mandou, quem fez, do que em corrigir o problema, consertar o problema, resolver o problema, ou talvez até ver o que Deus fez. Cara, quem que ligou esses cabos invertidos? Porque só pode ser um animal que fez isso. Estou falando desse jeito porque fui eu que fiz isso. E eu posso falar assim de mim, vocês não. Só pode ter sido um nécio para ter ligado invertido esses cabos aqui. Mas dá para arrumar? Dá para arrumar. Então vamos arrumar. Não foi o que aconteceu aqui. Paulo não quis nem saber quem ligou errado. Ele olhou assim, o que tem que ser feito e tal. Foi lá e fez. Às vezes, quando Deus age, precisa ser assim. E os fariseus olharam aquele cara com o seu leitinho, com uma latinha de LG na mão, não. Com o seu leito ali enroladinho, né? O cara está carregando isso aí porque eu fui curado, Deus me curou, cara. Eu estava 38 anos enfermo e Deus me curou. Não me interessa. Eu quero saber quem mandou tu carregar isso aí no sábado. Eu não sei quem foi. Não, vamos descobrir. Não me interessa se tu foi curado, não me interessa se era difícil, não interessa se há 38 anos não andava. Eu quero saber quem mandou tu carregar o leite. O leito. Quem mandou? Sabe, então, as pessoas não viveram, não desfrutaram, não aproveitaram do que Jesus tinha para oferecer, porque por causa da mentalidade religiosa pequena, pífia, ridícula que se tinha naquela época. E ainda hoje se vive assim. Ainda hoje se vive assim. Ainda hoje existem muitas e muitas pessoas muito mais preocupadas do como do que o que foi feito. Muito mais preocupadas no como isso, que, cara, é milagre. E
perdem de desfrutar, perdem de aproveitar aquilo que Deus está fazendo e quer fazer, porque, cara, quando Deus encontra um coração, a primeira perseguição inicia-se porque Jesus Cristo volta para aquele homem, e aqui tem mais um quesinho nessa questão que nós temos que procurar entender. Jesus mais ou menos nos dá uma ideia do porquê ele era coxo. A Bíblia não afirma, mas nós podemos subentender, isso está nas entrelinhas. Jesus olha e fala assim: cara, agora que tu foi curado, não peca mais, para que não te aconteça coisa pior. Então nós começamos a tentar entender que talvez aquele homem ficou coxo por causa de uma falha, de um erro, de um pecado, de algo que cometeu. Não está explícito isso aqui, mas nós temos, como fala, licença poética para falar a respeito disso. Licença poética para falar sobre isso. E eu creio sim que pode ter acontecido algo com aquele cara nesse sentido. E aí Cristo olha para ele e fala: ó, vamos lá, né, querido? Vive uma vidinha santa, vive uma vidinha reta, para que não aconteça coisa pior para ti. E aí aquele homem, em vez de dizer amém, obrigado por tu ter me curado, ele vai direto nos fariseus e fala assim: ó, foi Jesus lá que me mandou carregar o leito. E aí ali inicia-se a perseguição, porque ele estava ordenando que aquele homem trabalhasse no dia de Shabá. E aí questionaram ele: como é que tu manda trabalhar o cara carregar o leito no sábado? Ninguém veio falar assim: meu Deus, glória a Deus, como é que foi? Tu curou o cara, o que tu fez? Tu só disse para ele levantar e andar, é mesmo, é isso mesmo. Ninguém questionou isso. Os caras olharam para Jesus e falaram assim: por que tu mandou ele carregar o leito? Sabe, mas uma inversão total de valores que nós vemos, que eu não consigo compreender. Não consigo compreender essa situação, uma inversão completa de valores. E aquele homem, em vez de ficar quieto e só falar: cara, fui curado, não é para carregar o leito, tá bom, não carrego, mas fui curado. Não. Foram questionar Cristo, e ele fala assim: o meu pai trabalha até hoje, então também trabalho. E ali foi a gota d'água. Então, no terceiro milagre de Jesus, eles colocaram na cabeça que eles queriam matá-lo. E só estavam a partir dali esperando saber como fariam isso. Então, queridos, é muito triste, é complicado a situação que nós vivemos hoje, porque nós vivemos assim hoje. E nós perdemos muita coisa hoje por nossa falta de fé. Porque nós não entendemos que o que Deus está fazendo, o que Deus quer fazer nas nossas vidas. E não cremos. Não cremos. Sabe, amados, que eu tenho entrado numas assim, que eu tenho orado a Deus e pedido algumas coisas que vou falar para vocês, é loucura. É loucura, é loucura. Se uma pessoa olha e diz assim: esse cara tá pirado. Como Deus vai fazer isso? Cara, não me interessa. Acaso eu sou Deus? As únicas pessoas que se perguntaram, e eu encerro aqui, as únicas pessoas que se perguntaram como que Deus vai fazer isso, cometeram graves erros nas suas vidas. Uma delas foi uma delas foi Sara. Como que Abraão vai ter um filho se eu já sou velha? Ei, Abraão, vem cá, pega aqui a minha escrava, concubina. As únicas pessoas que perguntaram para Deus como o Senhor vai fazer isso, cometeram erros gravíssimos e quase perderam a fé. Na verdade, hoje ainda o mundo sofre por causa desse erro de Sara. É Ismael, né? Sabe quem são os descendentes de Ismael? Todo mundo sabe, não? Os descendentes de Ismael são os homens bomba. Aquele povo lá são os descendentes de Ismael. É por isso que eles perseguem cristãos, é por isso que perseguem judeus, porque são descendentes de Isaac. 2 filhos de Abraão. Então, os muçulmanos são descendentes de Ismael. Então,
Até hoje sofremos por causa do erro de Sara, de tentar perguntar para Deus como. E eu, sinceramente, eu vou abrir o coração para vocês. Não me interessa como Deus vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer. Porque Ele é Deus e para Deus não há limites. Não há limites para aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. No nome de Jesus. Amém, amados? Eu queria orar contigo. Pode se colocar de pé. Vou encerrar aqui. Você que está em casa, em nome de Jesus, receba essa palavra e fique na paz do Senhor Jesus Cristo.